Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um React, finalmente, um React depois de uma boa vitória, uma vitória porreta mesmo, né? 5-1, goleada em cima do Vitória. Contra o São Paulo e contra o Galo já havíamos jogado bem, mas ontem foi uma belíssima exibição, para jogar bastante água fria na fervura, que começava, né, a atrapalhar a nossa caminhada. É um início de retomada de confiança. É claro que precisa manter, obviamente, o mesmo padrão de ontem é difícil, né? Mas manter um bom nível de jogo, como já vinha jogando contra o São Paulo e contra o Atlético Mineiro. E o que fica muito claro é que as partidas que realmente incomodaram muito a nossa torcida, com toda razão, foram as partidas em Novo Horizonte e Ribeirão Preto. E as duas partidas têm muita coisa em comum. Partidas pelo Paulista, no interior, viagem de ônibus, pouco estímulo, pouca ambição. Os jogadores sabem que jogaram, né? O time reserva sabe que não consegue lutar pela posição titular, então joga ali de qualquer jeito. Isso é um problema. Não estou falando que está tudo bem. É um problema, mas é um problema muito menor do que aquela coisa de o time não joga nada, o time só dá chutão. O time jogou bem. O time jogou controlando a bola, controlando os espaços. Essa narrativa do chutão, vocês me perdoem, mas ela deixou de existir, ou está deixando de existir com a evolução desse time de 26. É nítido. Nesses 3 jogos que eu estou mencionando, Galo, São Paulo e ontem Vitória, é nítida a disposição coletiva do Palmeiras de usar a bola longa em situações que são aceitas as bolas longas e não como padrão de jogo. Estou satisfeito com a evolução. Claro que precisa manter, claro que não é, né, não estou com óculos cor-de-rosa aqui, achando tudo lindo, que mundo maravilhoso, mas muito longe do apocalipse, né, que a gente andou vendo esses dias nas redes sociais. Vamos então para a coletiva do professor Abel Ferreira. Sobre o meio de campo aqui, tudo bom? Queria saber sobre o meio de campo do Palmeiras, porque a gente está vendo uma configuração de Marlon Freitas como um primeiro volante, Andreas como segundo e o Maurício como meio campista. Eu queria saber se essa é a sua ideia mesmo de time, porque o Marlon ele tem características muito de segundo volante, né? Talvez um primeiro volante ainda falte. Você falou que queria dar mais minutagens ao Luiz Pacheco. A gente tem visto pouco o Luiz nesses últimos jogos. Queria saber se você pensa essa configuração ou se o Marlon seria um segundo para o Andreas avançar um pouco mais. E hoje ele foi genial quando ele teve a bola nos pés. Sabem, nós temos que quebrar algumas crenças que temos, nomeadamente quem pensa que tem que ter um 5, tem que ter um 8, tem que ter um 10. Né? São crenças que temos que acabar. Acima de tudo, o que eu tenho que dizer é que estou a gostar da forma como estamos a jogar. Vocês lembram, quem acompanha aqui o nosso trabalho, quando a gente fala que não é inteligente colocar tarja na testa de jogador? É exatamente isso que o Abel acabou de falar. 5, 8, 10. Claro que você não vai colocar o Piquerez de centroavante. Claro que você não vai colocar o Kelvin de meio armador. Mas isso não quer dizer que jogadores que têm possibilidade de fazer mais de uma função não possam fazer e não possam fazer bem. Então ele já está desmistificando isso. Marlon Freitas pode jogar de 5. Quem joga de 8 joga de 5. Bem semelhante. Quem joga de 3 pode jogar de 4, né? Lá ele. Entenderam? Mas vocês entenderam. Vamos lá. Né, vocês começam a falar que a equipa é muito previsível, a equipa é cristalizada. Onde começas a dar mobilidade e flexibilidade, começas a ver uma forma diferente, e esta é mesmo isso que eu quero. Quero que os meus jogadores tenham a capacidade e a flexibilidade de encontrar os espaços e, acima de tudo,
mais se é 5, se é 8, se é 10, são jogadores que dominam perfeitamente o meio campo e qualquer um deles, quer o Marlon, quer o Andreas e o Maurício, são jogadores que dominam perfeitamente essa área, podem baixar, podem subir, têm liberdade dentro daquilo que é o seu raio da ação. Portanto, foi o segundo jogo, acho eu, que estes 2 volantes jogaram, em função, ou 3, se quiseres, em função daquilo que tem sido este início de época, com jogos atrás de jogos, e a verdade é que este jogo começou a ser ganho no último jogo que nós perdemos, porque visto uma equipa dinâmica, uma equipa fresca, uma equipa repousada, e é isso. Abel, boa noite. Guilherme. 2 coisas aí. Começamos a ganhar essa partida na anterior, quando deixamos o time descansando. É isso que a gente está falando há muito tempo. Não é o mesmo padrão. Os times que a gente ficou bravo não era o time de verdade do Palmeiras. Então está explicado. Outra coisa que eu queria falar com relação a essa coisa de jogador fazer mais de uma função, dá para jogar com o Gustavo Gomes de centroavante, sim, viu? Vocês viram como dá? Ontem, deu para ver. Precisou ele fazer o gol número 800 da carreira dele, para a gente ver que ele pode fazer essa função em momentos específicos da partida. Claro que ele não vai ser escalado de centroavante, é isso que a gente está falando, mas ele pode fazer o papel de centroavante em momentos específicos da partida. Então, é jogada de bola parada, está lá para isso. No momento final do jogo de pressão, que o Palmeiras está com dificuldade, que o time adversário está fechado, o Palmeiras precisa do gol, você vai recorrer à bola aérea? Por que você vai queimar uma substituição para pôr o Luigi se você tem um zagueiro que cabeceia muito bem contra o gol adversário? E para que pegar no pé desse tipo de expediente? Sabe? Então são soluções que aparecem durante a partida, que é só entender um pouquinho de contexto de futebol e também se desarmar, que acho que fica mais fácil de entender. Juliano da Web Rádio Verdão. O ataque não vive só de gols. Hoje os 2 atacantes não participaram com gols do 5-1, que é um placar muito grande por 2 atacantes não fazerem os gols. Queria que você falasse sobre a volta do Flaco e do Vitor atuarem juntos. E você falou sobre essas atuações dos jogadores do meio de campo. Queria que você falasse sobre a imprevisibilidade deles aparecerem no jogo e dentro da área. Por exemplo, os 2 atacantes não fizeram gol, mas os 2 jogadores jogaram aberto, fizeram gols hoje. É verdade, eu tenho uma forma de ver o jogo, não sei se é melhor ou pior, mas se calhar diferente da vossa. Para mim o importante é que a equipa marque golos, que a equipa defenda, que a equipa trabalhe de forma coletiva, e que eu lhes pedi foi exatamente isso. Quero uma equipa dinâmica, quero uma equipa imprevisível, quero uma equipa que seja capaz de ter um jogo posicional com liberdade, mas com responsabilidade, e é isso que nós estamos a procurar fazer neste início de ano, criar dinâmicas diferentes daquilo que fizemos durante... Dinâmicas diferentes. É isso aí. E é isso. Opa! Há tanto tempo, porque eu sou criativo e... Essa é a internet de Barueri, tá? Que está fazendo isso. Eu não gosto de fazer sempre as mesmas coisas. É igual no futebol e na vida. Gosto dessa flexibilidade, gosto dessa imprevisibilidade e gosto de criar surpresa. Isso é um fator que me faz sentir motivado e que faz também os meus jogadores sentirem-se motivados. Claro que eu entendo, os avançados têm que fazer golos, não é isso. Os avançados têm que processos, mas quando não fizeram os avançados, fizeram os pontas ou os zagueiros, e estava com saudades, porque nós sabemos que eu treino esta dupla de zagueiros já há bastante tempo, e esta dupla de zagueiros há 2 anos atrás, cada um deles fez mais de 10 golos. Eu não treino nada diferente com eles, é só eles entenderem, porque os jogadores aqui precisam muito de carinho e de confiança, e é isso que eu procuro fazer com todos eles. Estar sempre por perto, estar sempre a acarinhá-los, perceber que há momentos que vamos jogar bem, outros que vamos jogar mal, mas que eles podem ter a certeza absoluta que do treinador terão sempre alguém que estará ali para os ajudar, para analisar, para corrigir, para repetir no treino, num calendário absurdamente compacto, de jogar 3 em 3 dias, mas essa é a minha responsabilidade e acho que já nos conhecemos há tempo suficiente, e você já me conhece há tempo suficiente. Este grupo já demonstrou várias vezes que cresce com trabalho, com tempo e com confiança. Abel, tudo bem?
Trabalho, tempo e confiança, coisa que... tempo e confiança parece que é uma coisa que parte da torcida não está dando muito para os nossos jogadores. Claro que pesa bastante a frustração dos resultados do ano passado, a pressão, né? E isso é o peso da camisa. O Abel e os jogadores têm que saber lidar com isso. Com relação à dupla de ataque, ontem eu vi o Vitor Roque se movimentando demais, coisa que ele sempre faz, só que de uma forma diferente. Desculpa. Ele abriu bastante os espaços para os companheiros, ele puxou marcadores para que o Maurício, para que o Alan, o próprio Flaco Roque, o Flaco Lopes, que também frequenta a área, mas que eles pudessem pisar na área. E vejam, o Alan teve aquela jogada que ele acabou levando cartão amarelo, o Maurício fez um gol, e ele também não deixou de pisar na área, porque ele fez aquela jogada no final do primeiro tempo, que ele deu um chute cruzado forte, né, que o goleiro defendeu, depois teve no segundo tempo a jogada que ele sofreu o pênalti, que o Sávio Pereira Sampaio não marcou. Então, muita dinâmica, muita movimentação e jogadores inteligentes e bons tecnicamente. Então, tudo isso fez o Palmeiras funcionar muito bem ontem. Bruno Milhões, Rádio Bandeirantes. Claro que o resultado é importante para dar moral depois do último jogo, também para o próximo jogo. O resultado, segundo vocês, é tudo. Porque a vossa análise é sempre em função do resultado. Ah, Abel, É tudo. para, Abel, para. Vocês, por exemplo, esquecem-se que as primeiras 3 ou grandes oportunidades no último jogo são nossas. Né? Mas como o resultado dita o que é a crise que se vive no futebol, né? O futebol vive muito de crises, ciclos de crise, isso é ótimo para quem trabalha, sobretudo na mídia. Mas é isso, o resultado é tudo. E claro que Desculpa mesmo ter com o resultado... interrompido. Então, Abel, tem que deixar o cara perguntar. Deixa o cara perguntar, você responde e aí você estende a pergunta. Você sabe como funciona, né? Quando você interrompe o cara para dar a patada, você semeia antipatia, né? Não sei se você está muito preocupado com isso, mas se tiver, tá aí a razão. O lugar é que estamos. Aonde? Também não sei. Ok, pronto. É isso. O que eu tenho a dizer é, não é com ansiedade que se constrói equipas competitivas. Não é com ansiedade que se constrói equipas competitivas. E o Palmeiras, nos últimos 10 anos, falo mais ou menos que é o que eu mais conheço nos últimos 10 anos, é um clube que vive de processos. É um clube que vive de processos. E acho que os resultados não têm sido tão maus assim. Portanto, temos que confiar uns nos outros. Temos que confiar na nossa torcida, a torcida tem que confiar no treinador, o treinador tem que confiar nos jogadores, os jogadores têm que confiar na torcida, a torcida tem que confiar na direção, a direção tem que confiar no treinador, porque não há outra forma de nós conseguirmos estar próximos de ganhar se não for com jogarmos todos do mesmo lado. É isso que eu espero, porque realmente a história do Palmeiras é imensa, é grande, é feita de muitas alegrias. É centenário, mas não ganhou todos os anos, e é nesses momentos que nós precisamos de estar juntos e de jogar juntos, e é isso que eu espero da nossa torcida, e nós, como sempre fazemos, como te disse, com trabalho, com tempo, com confiança, nós somos capazes de desempenhar o que tu viste aqui hoje, e a nossa intenção é, porque nós sabemos que temos um 11 base muito forte, basta olhar para esta equipa que jogou, só que o calendário às vezes chega a ser quase que, vou usar uma palavra dura, mas não vale a pena, é devastador para aquilo que é a capacidade física dos atletas, e vocês viram hoje o que é uma equipa fresca, uma equipa recuperada, uma equipa com dinâmica, uma equipa com velocidade. Porquê? Deixo vocês refletirem, mas entendo perfeitamente, porque sei onde estou, sei onde vivo, que o resultado é que manda tudo, e está certo, mas a minha função enquanto treinador não é essa, é ajudar os meus jogadores a crescer, e quando jogamos mal
metê-los na sala, analisar, ver, repetir. Infelizmente não consigo repetir as vezes que eu quero, em função do calendário que temos. Não, essa é uma das dificuldades da função de ser treinador de futebol de uma equipe popular, de alto rendimento. Tem que saber lidar com essas situações. Por isso que ganha bem. Então, quando o pessoal fala, ganha não sei quanto que é para poder suportar esse tipo de pressão. E o cara está aí há 5 anos suportando esse tipo de pressão e apresentando resultados. No passado não ganhou nada, no retrasado só ganhou o Paulista. Verdade. Não são os melhores resultados, uma supremacia absoluta, até porque a gente tem competidores, né? A gente tem adversários fortes também. Imagina o outro lado, né? Se o Palmeiras até 2023 estava ganhando mais do que perdendo, era isso que eles estavam sentindo do lado de lá. Falaram, como a gente tem um monte de dinheiro, como é que esse time de verde ganha da gente? Porque sempre vai ter só um que vai ganhar. E futebol, cara, estamos disputando. Então, ano passado nós perdemos. E vamos ganhar esse ano, cara. Vamos continuar trabalhando para ganhar esse ano. E esporte, cara. Esporte ganha e perde. Enquanto as pessoas não entenderem isso, vão sofrer, cara. Em vez de aproveitar o futebol, vão sofrer. Acompanhar futebol é tão legal, cara. As pessoas, em vez de aproveitarem, sofrem por causa de futebol. Não dá para entender. Claro que a gente sofre quando o Palmeiras perde, mas perde, sofre, dói, 24 horas, dia seguinte, segue a vida. As pessoas transformam isso em objetivo de vida. O cara bota ali na descrição do perfil dele, fora fulano. Vou dedicar minha vida a derrubar esse cara. Porra, que maluquice é essa? Boa noite, Abel. Tudo bem? Flávio Latif, do UOL. Eu queria te perguntar um pouco sobre as expectativas e as cobranças que o Palmeiras tem recebido neste início de temporada, porque foram poucos jogos até o momento e poucos jogos que o Palmeiras usou esse time ideal como a gente viu hoje. Você acha que o Palmeiras tem sofrido demais com essas críticas pelas escolhas que fez, já que no Paulistão optou por rodar mais o elenco? Voltar a dizer. Então, vamos lá, críticas. Que críticas? É isso que a gente também tem que deixar claro. Rede social, o torcedor de rede social não é o mesmo que está indo no estádio, hein? Porque no estádio o clima é tranquilo, com exceção dessa manifestação aí pontual da organizada no final, falando, tem derby domingo e tal. Mas o clima muito bom, e tem sido, constantemente mesmo, com os resultados frustrantes. Então, a gente sabe, cara, que nas redes sociais é uma turminha, eles parecem ser muitos, mas eles não são. É um fórumzinho ali que eles se reúnem e combinam, vamos colocar fora Abel, vamos colocar fora fulano, fora Leila, sabe? Ódio, cara, os caras são movidos a ódio. E acho até legal isso. As variantes disso, sabe quais são? Esse ódio cego a político, né? Essa coisa de o que o meu político faz de errado, eu fecho os olhos, e o que o do outro faz, eu aumento. Sabe qual é outra variante disso? Esses fóruns que combinam de maltratar animal. Tá? Vamos maltratar animal, é legal. É coisa de criança, cara. É coisa de adolescente bobão. Tem uns caras com idade um pouco mais avançada que entram nessa, mas o comportamento típico é de adolescente, cara. Por isso que a gente fazia esses memezinhos aí do gordinho cheio de espinha. Porque é isso, cara. A gente está até parando de fazer isso, porque não vale a pena entrar em confronto com esse tipo de torcedor, porque não leva a nada. O que a gente tem é que dar o devido valor. E esse tipo de pergunta, as críticas que o Palmeiras está recebendo de quem, cara? Dos adolescentes gordinhos, espinhudos? Ou muitas vezes, de infiltrado, de torcedor que se traveste de palmeirense rival, né? Para tumultuar o nosso ambiente. Flamenguista, São Paulino, corintiano. Vamos se preocupar com o que esses caras estão fazendo na internet? Chega, né? Não é com a ansiedade que se constrói uma equipa competitiva. Há coisas que eu controlo e dentro daquilo que eu controlo é os meus jogadores, é perceber que
que temos que fazer gestão em vários momentos. Eu já fui muitas vezes criticado aqui, lembro-me perfeitamente de uma final de uma Libertadores que eu poupei a minha equipa para jogar a final contra o São Paulo em casa e tu seguramente estiveste lá também. Portanto, eu acho que nós já nos conhecemos há tempo suficiente, já nos conhecemos há 5 anos. Eu também já conheço há 5 anos, todos os anos que estou aqui, às vezes esta ansiedade eu entendo, por um lado, mas por outro eu não entendo e vocês gostam disto, né? Às vezes é só um bocadinho e vocês transformam isto numa narrativa, numa crise cíclica que isto dá. E às vezes os nossos torcedores deixam-se enganar por essas narrativas que são criadas. O futebol é isto e não vai mudar. Eu estou aqui há 5 anos, todos os anos tivemos alegrias, tivemos críticas, tivemos cobranças, jogámos juntos, sofremos. Mas é isto, como te estou a dizer, não é com ansiedade que se constrói equipas competitivas. E até jornalista está se pautando por essa turma. Esse que é o ponto. Os jornalistas estão aumentando a importância desse tipo de comportamento. E isso está errado. E deixa eu bater no peito aqui. Eu também faço isso. Então, vou tentar não ligar mais para esse tipo de coisa. Estou tentando fazer isso já na rede social, principalmente no Twitter, que é o mais hospício de todos. Quem está acompanhando o nosso trabalho está vendo que a gente mudou um pouco ali nossa abordagem. E vamos parar de falar desses caras aqui também. Chega, né? Chega. Boa noite, Abel. Anderson Corrêa, do Verdazo. Queria te perguntar hoje sobre o Lucas Evangelista. Depois de muito tempo afastado por lesão, ele voltou hoje ao banco de reservas. Ainda não teve alguns minutos, né, algo mais gradual. Possivelmente não deve entrar contra o Corinthians também, até por essa questão de estar muito tempo afastado. Mas como você enxerga o time do Palmeiras com a volta do Lucas Evangelista? Qual o papel que você enxerga para ele e no lugar de quem nesse meio campo? Começas-me ver logo a rir quando vejo que os jogadores estão a voltar, né? O Lucas pode voltar, que se lesionou num ano passado, num momento muito importante do ano, mas ninguém quer saber, né? Parece que se jogar A ou B é igual, mas não é igual. Ainda bem que nós dentro temos a capacidade de analisar com a cabeça e não com o coração, porque é diferente. A tua equipa pode ter muito mais soluções com o Lucas, pode ter muito mais soluções se tiver o Paulinho, pode ter muito mais soluções com os jogadores que o Filipe, que infelizmente tem tido problemas, o próprio Andreas, que ele falou, vocês viram a falar, parece que se esqueceram que ele no segundo jogo se lesionou aqui no ombro, mas eu entendo, vocês fazem o vosso papel de criticar quando tem que criticar e elogiar quando tem que elogiar, mas a análise dentro é feita muito mais à frente do que em cima do resultado. Portanto, nem hoje, porque ganhamos 5-0, somos a melhor equipa do mundo, nem vamos deixar de ser exigentes, nem quando perdemos com o Novo Horizontino. Mas porquê é que perdemos com o Novo Horizontino? O treinador sabe o que é que fez. O treinador trocou a equipa, os 11. E fez exatamente a mesma coisa no último jogo. Trocou contra o Botafogo de São Paulo, trocou os 11, correndo todos os riscos. Se eu tiver que correr riscos para que a minha equipa, no presente e no futuro, possa ser maior, eu vou corrê-los. E não temos que pensar todos iguais. Vocês não têm que pensar o mesmo que eu penso. Vocês têm liberdade, todos têm liberdade de opinar e dar as suas. E não é por eu dar a minha opinião, que a minha opinião aqui é o que prevalece. Eu sei o que é que nós estamos a fazer. Por isso é que volto a dizer, não é com ansiedade que se constrói uma equipa competitiva. É com trabalho, com paciência, com equilíbrio, porque as críticas, elas não vêm só de dentro, vêm de dentro e muito de fora. E o palmeirense sabe como é que isso funciona. Não sou eu que vou estar a ensinar ao palmeirense, porque o palmeirense tem muito mais história dentro do Palmeiras do que eu, conhece perfeitamente a história, né? Basta ver como é que ela foi ao longo dos anos. Portanto, isso não muda, nem vai mudar nunca. Agora o que eu tenho a dizer é isso. O Palmeiras, na sua história, sempre que se jogou junto, que sempre que esteve unido, sempre foi muito mais forte. Mas isso é uma escolha que não me cabe a mim fazer. A minha responsabilidade é que a equipa, que os nossos torcedores olhem para a nossa equipa, que se identifiquem com a forma de jogar, que se identifiquem com a nossa entrega, que se identifiquem com a nossa vontade de ganhar, porque os jogadores que estão no Palmeiras sabem que é ganhar e ganhar e ganhar e ganhar e ganhar. Mas, infelizmente, a história diz-nos que umas vezes vamos ganhar, outras vamos perder. É aqui, é no Manchester City, é no Real Madrid,
é na seleção brasileira, é em todo lado. Portanto, isso não vai mudar. Agora, fico muito contente quando as soluções que perdi e que não tive ao longo do ano passado começam a vir, e seguramente, porque também sei, como te disse, o Palmeiras é um clube que vive de processos, que a nossa direção está a fazer um esforço para tentar elevar o nível das nossas contratações, mas para tu contratares ou venderes uns jogadores, há muita coisa que tem que acontecer. O jogador tem que querer vir, a família do jogador tem que querer vir, o empresário tem que querer trazer o jogador para aqui, o clube tem que o querer vender, portanto, e basta uma destas condições não se verificar que as coisas depois podem demorar mais tempo. Portanto, como te disse, o Palmeiras nos últimos 10 anos vive de processos, e faça frio, chuva ou sol, e aqui até faz muito tempo sol, isto não se vai alterar seguramente, está bem? Estreia de Anderson Correia como perguntador na coletiva, né? Seja bem-vindo, nosso narrador também agora é o perguntador, e já fez uma boa pergunta que ficou sem resposta. O Abel usou a pergunta do Anderson para falar o que ele queria, né? Aí o Lucas Evangelista, porque o Palmeiras tem processos, porque ele foi... ele sofreu uma lesão ano passado, isso prejudicou muito, e vocês só querem saber de resultado, e aqui é assim, blá, 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 tudo que ele já falou várias vezes. Então, ele vem com umas ideias fixas, coisas que estão incomodando ele, e ele põe para fora na coletiva. E muitas vezes ele deixa perguntas sem resposta. Então, como que você pretende usar o Lucas Evangelista? Como 5, como 8? Vai usar? Vai ser opção de banco? Vai manter o time como está? É essa a pergunta, né? Não respondeu, paciência. Vai ter mais? Se for uma perguntinha como deve ser, porque tu fazes perguntas sempre atravessadas, eu respondo à tua pergunta, senão não te vou... Tá. Eu gosto muito de metáforas. Obrigado por abrir uma última pergunta aqui para este senhor de 53 anos aqui. Abel, eu gosto de metáforas, acho que você também. Corinthians está atravessado na garganta do Palmeiras? Olha, eu estou preocupado com o Palmeiras, é o nosso próximo adversário, tem ganho muito, no ano passado ganhou 2 títulos, este ano só ganhou 1. Como eu disse, é uma equipa que tem jogadores para lutar pelo título, por todos os títulos, não é? Por isso é que às vezes quando vejo jornalistas a dizer só o Palmeiras e o Flamengo, não, tem Palmeiras, tem Flamengo, tem o Corinthians, tem condições para lutar por títulos, e a prova está aí. Portanto, o próprio São Paulo, vocês viram como é que o São Paulo jogou contra o Flamengo, é só manter a consistência. Por isso, quando eu falo que o futebol brasileiro é super competitivo e vocês continuam a insistir, e porque é o Palmeiras, e porque é o Flamengo, e porque é o Flamengo, e porque é o Palmeiras, isso cai tudo por terra quando nós falamos em factos, quando nós vemos a performance do São Paulo contra o Flamengo, quando vemos a performance do Corinthians contra o Flamengo. Isso diz que estas equipas forem super competitivas como são, quando jogam contra o Palmeiras, se forem consistentes durante o ano, são equipas que estão preparadas para lutar pelo título nacional, e por isso é que nós devemos também cobrar dessas equipas, porque têm jogadores e investem o suficiente para competir connosco pelos mesmos objetivos. Está bem? Vocês talvez se lembrem de um vídeo que viralizou, sei lá, uns 10 anos atrás, do vocalista daquela banda Los Hermanos. Vocês lembram disso? E que o repórter ele quer perguntar pro cara da banda se ele se incomodava da banda ser constantemente lembrada pelo hit Ana Júlia. E o cara falou assim, mas a gente não é só lembrado pela Ana Júlia, a gente é lembrado por todo o nosso trabalho. Eu falei assim, não, mas vocês são lembrados só pela Ana Júlia. Aí o vídeo viralizou por causa das respostas do vocalista. Ele falou assim, vocês da imprensa só gostam de polemizar, vocês gostam de criar narrativas que deem polêmica, em vez de vocês se aprofundarem num tema como se deve. Então essa pergunta desse cara aí, sabe, o Corinthians está atravessado? Sabe, é aquela pergunta para gerar pauta, para tornar a entrevista sensacional, imperdível. Eu vou arrancar uma resposta dele. É uma crítica que eu faço à classe jornalística,
da qual eu não faço parte. Acho que poderiam ser mais bem preparados, muitos dos profissionais. Poderiam se preparar melhor, poderiam pensar melhor numa pergunta para fazer, aproveitar a chance que tem de estar conversando com o técnico do Palmeiras e de serem o elo entre o treinador e a torcida. Mas, em vez disso, preferem fazer uma graça, preferem fazer bonito com o chefe, tentar fazer um negócio que chame a atenção. Por isso que estamos onde estamos, né? Obrigado a todos, turma, pela companhia e pela audiência. Que bom que o Palmeiras se recuperou bem. Vamos torcer para que continue assim e vamos torcer para que dê um pau no Corinthians no domingo. Um grande abraço e saudações alviverdes.